Opa, turma, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live mentoria. Para você que está assistindo gravado, a gente vai começar essa live mentoria que acontece sempre toda terça-feira às 7h30 da noite, falando sobre emissões abaixo do valor patrimonial. Tem bastante emissão que aconteceu recentemente abaixo do valor patrimonial e a gente vai estar comentando com vocês os principais pontos do que acontece nesse tipo de emissão, como é que ela pode prejudicar você que já é cotista do fundo e também, como naturalmente na live mentoria a gente faz, nós vamos tirar as principais dúvidas de vocês sobre fundos imobiliários. Então já separa aquela dúvida, já vai mandando aqui no chat ou guarda para quando a gente abrir para tirar as dúvidas de vocês. Mas sejam todos muito bem-vindos a mais uma live mentoria. Boa noite para todo mundo que está chegando por aí. Eu vi que o Geraldo saindo do sufoco, grande parceiro nosso, Carolzinha, Rodrigo, muita gente chegando por aí. Boa noite a todos. Para você ver, amanhã é feriado e a gente está sempre aqui trazendo conteúdo para vocês, não pode parar nunca, certo? E o tema de hoje, como o Thiago próprio mencionou, a gente vai explorar um pouco mais ali o tema de emissões abaixo do valor patrimonial, um tema um pouco polêmico, na verdade muito polêmico, que aconteceu na semana passada, ilustrado pelo caso ali de um fundo da REC, né? A gestora REC tem inúmeros fundos imobiliários no mercado, como o REC-T, o REC-R, que inclusive os dois anunciaram rendimentos hoje, mas tem o RELG, que foi um caso emblemático, um caso que causou uma polêmica muito grande no mercado de fundos imobiliários. E por isso, antes da gente iniciar ali aquela parte da live mentoria, que normalmente a gente traz um conteúdo, e aí no final a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês, então podem ir separando as dúvidas, podem ir mandando pra gente. Mas a ideia é a gente explorar um pouco, entrar um pouco mais sobre esse tema de emissões abaixo do valor patrimonial. Vi que alguém mandou uma coisinha ali, não sei se é dúvida, acho que ali é a parte de dúvidas, né, Thiago? Perfeito, exatamente, ali é a parte de dúvidas. A gente vai estar abrindo já para a nossa live mentoria, mas vamos então iniciar falando sobre emissões abaixo do valor patrimonial, certo, turma? Vamos lá, como muitos de vocês já devem saber, os fundos imobiliários, para crescer, eles dependem de emissões. Como é que eles fazem emissões? Eles lançam novas cotas no mercado para estar captando esses recursos e fazer a aquisição de novos ativos, sejam imóveis, sejam novos CRIs para a carteira de um fundo de papel, sejam novas cotas de fundos, ou seja até para entrar em desenvolvimentos. Então, o fundo imobiliário para crescer, diferente de uma empresa, ele não pode estar contraindo uma dívida, tá? O CRI, em parte, é uma dívida, mas ele não pode, assim como a empresa, estar se alavancando muito, entendeu? Tipo, a alavancagem ela existe, mas é diferente um pouco do que acontece na dinâmica das empresas. E qual é o grande ponto? Quando o fundo vai lançar novas cotas, existem alguns parâmetros que ele toma ali para estar lançando essas cotas no mercado. E uma delas é o valor patrimonial. Em geral, o que a gente sempre fala? Um fundo, quando ele vai emitir novas cotas, a gente precisa, para que não seja detratora para o fundo, que ele emita acima do valor patrimonial essas novas cotas, ou minimamente igual. Porque o que é o valor patrimonial do fundo? É feito o cálculo de todos os ativos que o fundo tem, tira-se ali os passivos ou obrigações futuras que o fundo tenha e a gente chega ali no cálculo do valor patrimonial, que é o que o fundo tem exatamente de valor em ativos menos passivos, certo? E faz essa emissão. Se o fundo ele emite abaixo do valor patrimonial, significa o quê? Que vai estar entrando nessa emissão, eles estão captando os recursos na emissão, vai estar entrando dinheiro mais barato no fundo. Então o que é prejudicado com isso? O cotista. Tá? O cotista ele é prejudicado. Ah, Thiago, mas se for uma oferta restrita, o fundo não vai entrar apenas de quem é cotista, ou seja, somente cotistas vão participar? Sim e não, porque o cotista ele pode optar ou não por participar da emissão. Se o cotista optar por não participar, ele vai estar sendo prejudicado, porque quem é cotista do fundo vai poder estar comprando mais barato. E vamos lembrar que na oferta restrita, na fase final, chegam os investidores institucionais ou profissionais, que não necessariamente vão estar no fundo. São 50 ali que são escolhidos no final para poder participar da oferta. Então esses investidores possam ser que eles não sejam cotistas do fundo e comprem cotas mais baratas do que realmente o fundo vale. Então, de maneira imediata, uma emissão que é feita abaixo do valor patrimonial, ela é uma emissão detratora e ponto final, não tem conversa quanto a isso. Está entrando dinheiro mais barato no fundo. Concorda, Batizão? Exato, né? A gente bate muito nessa tecla, né, que o valor patrimonial ele pode ser realmente eficiente ali para um fundo de papel, um fundo de fundos. Talvez para um fundo de tijolo tenha algumas certas dúvidas quanto a realmente a coerência, né, a transparência do quanto ela realmente pode representar, mas ela é um indicativo importante que o investidor ele precisa ter.
Então, quando os fundos eles realizam emissões, é muito importante que faça-se emissões acima do valor patrimonial, porque vai estar entrando dinheiro mais caro, vamos dizer assim, entrando mais dinheiro, na verdade, vai entrar mais dinheiro do que o fundo vale. Então, naturalmente, para quem já está dentro, para quem já está correndo risco há mais tempo no fundo, vai se beneficiar desse cenário. É muito importante deixar claro isso. Então, quando o fundo realiza uma emissão abaixo do valor patrimonial, como o Thiago mencionou, entra dinheiro mais barato do que o fundo vale. Então isso é matematicamente detrator, tá? Agora é importante, existem algumas emissões abaixo do valor patrimonial que são entendíveis, que são justificáveis. Claro, emissões pequenas, emissões que realmente a gente consegue visualizar e consegue entender o motivo por trás disso. Tem uma justificativa bem clara, tem um imóvel, é uma oportunidade única. Não tem opção, tem que comprar, tá passando aqui na nossa frente, ok? O fundo ele precisa de um dinheiro aqui no curto prazo para pagar algum passivo, para alguma reforma, para alguma dívida. Então, tem casos e casos e cada um precisa ser justificável. Então, quando acontecem emissões como essa, eu acho que o ponto principal que o gestor e também o investidor ele precisa ter como consciência é a comunicação, é a transparência das informações. O fundo ele precisa informar, nós vamos realizar uma emissão abaixo do valor patrimonial por isso, isso e aquilo, motivado por realmente aquele ativo, motivado por aquele passivo, motivado por aquela situação. O celular está tendo um probleminha, mas é como se tivesse que tirar, mas vamos nessa, vamos continuando aqui. Então, existe esse caso, existem casos e casos e casos que podem ser justificáveis, que são emissões abaixo do valor patrimonial. Recentemente a gente teve um caso da semana passada que foi um caso bem polêmico, e a gente vai estar explicando aqui para vocês porque existem as coisas que são atenuantes e as agravantes. Esse é um ponto importante. A gente está pegando o exemplo da semana passada do RELG 11, deixar bem claro para todo mundo que a gente está iniciando esse papo aqui, iniciando esse tema de emissões abaixo do valor patrimonial, porque foi uma dúvida muito questionada, muito trazida por vocês, mas no final a gente vai finalizar a nossa live mentoria tirando todas as dúvidas de vocês. Então podem separar as dúvidas, perguntando de ativo, perguntando de alta, perguntando da situação ali de algum fundo, de algum segmento, fiquem totalmente à vontade, que a live mentoria ela é realmente com essa justificativa para tirar a dúvida de vocês. Exatamente. Mas o ponto é que teve a situação do RELG. Do RELG, que a gente vai comentar sim. E foi um caso emblemático, um caso polêmico, eu acho que tem tanto pontos negativos dessa história, mas também tem pontos positivos. Que no final o desfecho acabou sendo um desfecho positivo. Vamos só parar rapidinho para ajustar. Será que o problema vai fechar a live? Vai fechar a live, né? Vai dar uma pausa. Vamos lá, turma. Vai dar uma pausa. Pronto, turma. Deu uma pequena pausa na live, certo? Que a gente precisou ajustar aqui a bateria do celular, né? Porque como estava em modo de economia de bateria, ele ficava minimizando aqui pra gente. Então, para não cair a live, a gente precisou parar rapidinho. Mas vamos lá, voltando. Comentei com vocês sobre as emissões, certo? Expliquei para vocês que emissões abaixo do valor patrimonial são detratoras e Matheus já introduziu falando que existem casos e casos em que uma emissão ela deve e precisa ser realizada abaixo do valor patrimonial. Ele citou o caso das oportunidades que podem surgir e de fato, às vezes surgem oportunidades, o fundo está amassado no mercado, mas está passando ali na porta. Então, fazendo algumas contas básicas, no final se enxerga que vale a pena. Tem o caso que já teve de alguns fundos que precisaram emitir abaixo do valor patrimonial por conta de uma reforma. Então o fundo precisou emitir, foi chegado a um consenso junto com os cotistas, e é importante quando essas emissões vão acontecer, que a gestão faça esse contato de perto com o cotista. E prepara, né? Prepara o cotista. HGRL preparou 2 meses ali falando em relatórios gerenciais. Galera, a gente vai precisar fazer uma emissão, porque a gente tem alguns passivos, a gente tem a reforma, estou imaginando. Então é algo planejado, é algo concretizado, é algo falado, comunicado com a base de cotistas, foi preparado. E lembrar que foi emissão bem pequena, o fator de proporção foi 14%. Perfeito. Então todo esse trabalho deve ser feito e é assim que a gente analisa também a qualidade da gestão. Então o HGRE lá atrás, né, o time de gestão, está de parabéns porque teve toda essa comunicação junto com o cotista. E não é à toa que a emissão deu certo e foi em frente. Mas Matheus comentou com vocês essa questão dos atenuantes e agravantes. O que seriam os atenuantes e os agravantes? Em alguns casos, você pode, quando você tem uma emissão abaixo do valor patrimonial, o fato é uma emissão detratora. Mas tem coisas que vão piorar o fato dessa emissão ser abaixo do valor patrimonial e tem coisas que amenizam o fato dela ser abaixo do valor patrimonial. O Fernando mandou até um selo aí, ó. Aí, ó, o Fernandão mandou um selo. Brigadão, Fernandão. Tamo junto. Tamo junto, vocês que apoiam o canal, muito obrigado. Vamos lá. E aí, qual é o primeiro atenuante e agravante que a gente para olhar? O tipo da oferta, certo? Quando a gente está falando de emissões, existem 2 tipos de oferta. A oferta pública e a oferta restrita. A gente vai falar aqui de modo geral rápido, tá?
A oferta pública ela é destinada para qualquer tipo de investidor. Qualquer um pode participar. Já a oferta restrita ela é destinada a investidores profissionais ou institucionais. Tá? Lembrando que, é claro, em ambas ofertas, quem é cotista do fundo pode participar. Independente... De maneira preliminar, né? O direito de preferência e o direito de sobra. Exatamente. É no final que a gente vai ter a situação ali... Da oferta pública e a oferta restrita. Maravilha, obrigado. Da oferta pública e da oferta restrita. Mas qual é o ponto? Quando você tem uma oferta restrita, isso é algo que atenua o fato da emissão ser abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque somente a base de cotistas vai ter a preferência de participar primeiro. Certo? E no final também, no caso, né? A base sempre já tem preferência no caso, mas quando chega na parte final, quem vai participar ali são investidores institucionais, é algo mais fechado e a tendência é que você fique ali já preso. Já quando vai para uma oferta pública... A gente tem um problema, porque a gente tem uma oferta que no final, né, porque você tem um direito de preferência, pode ter um direito de preferência, direito de sobra, e no final vai para uma oferta restrita, que é voltada para o investidor profissional, mas tem como também ser ofertas fechadas, assim, exclusivas para os cotistas, tá? Sim. Mas quando você vai para uma oferta pública, é um ponto complicado, porque pessoas de fora, né, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer investidor, ele pode entrar nessa oferta. Então, uma emissão abaixo do valor patrimonial, vai ter gente que vai entrar mais barato do que quem está dentro do fundo, né? Eu vou dar um exemplo, é como se eu estivesse ali no fundo, estou correndo risco junto com o fundo, o valor patrimonial está em 90, 95, aí o fundo ele faz a emissão a 85. Eu, como cotista, eu vou ter a oportunidade de comprar, porque vai ter a rodada de direito de preferência e o direito de sobras. Só que o cara, numa oferta pública, ele também vai ter a possibilidade, a oportunidade de comprar. O cara acaba se dando bem, porque eu estou correndo o risco do fundo há mais tempo, mas o cara do outro lado que vai ser o privilegiado. Então esse que é o problema. Tem esse caso das ofertas. Exato. E aí o Thiago ele deve comentar um pouquinho, falar sobre o ponto do tamanho da oferta também. Exatamente. A gente vai chegar nesse ponto que é o terceiro ponto. É o terceiro ponto. E aí vamos lá. Então vamos lá. Anotar esse primeiro ponto, emissão abaixo do valor patrimonial já é detratora. E só para deixar claro aqui, né, a gente vai estar respondendo o aluninho investidor para todo mundo no final da live, certo? E o melhor tipo de oferta, ele perguntou agora, isso é muito relativo, isso é muito relevante. Para uma oferta abaixo do valor patrimonial, sem sombra de dúvidas, uma oferta restrita é melhor. Agora, a gente fala muito, né, que eu sou engenheiro químico, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, depende muito do momento de mercado, depende muito do tipo de oferta, depende muito de muitas variantes, de muitas situações, para dizer qual é o melhor tipo de oferta. Tem situações, ofertas de ofertas. Eu prefiro a oferta restrita. A oferta restrita, que corre mais rápido, os custos são menores, então a tendência é que ela tenha uma fluidez maior. Beleza? Mas vamos lá, quando a gente saiu ali, emissão abaixo do valor patrimonial é detratora. Agravante e atenuante a gente acabou de falar. A oferta pública é um agravante, a oferta restrita é um atenuante. Não significa que é pior, que é ruim ou que é boa, mas ela atenua o fato de ser emissão abaixo do valor patrimonial. Aí a gente vem para o segundo ponto de análise, que é o quê? Qual é o custo dessa emissão? Se o custo dessa emissão ela é acima de 3%, é um agravante. A gente está emitindo... Lembrar que o custo é relacionado só à taxa de distribuição. A taxa de distribuição, exatamente. Quando você faz uma subscrição, você tem a união do preço de subscrição mais a taxa de distribuição. Exato. Desculpa, o valor da emissão... Que é o valor da cota. Isso, que o fundo vai receber, no final que o fundo vai receber. Então, o preço da emissão e a taxa de distribuição. Juntou esses dois aqui, é o preço de subscrição, o preço que você paga. Então, você paga o dinheiro que vai entrar no fundo, óbvio, claramente, e você paga a taxa de distribuição, que tem os distribuidores para isso. Esse é o ponto. Exatamente. E aí, no caso, tem essa parte das taxas importantes. Exatamente. E que essa taxa não vai para o fundo. Então é só um custo que você vai ter e que não vai gerar retorno para você. Gera retorno para quem está distribuindo. Vai para o bolso de quem está distribuindo. Então, se a emissão ela é mais de 3%, acima de 3% do valor total ali da oferta, é um agravante. Porque, querendo ou não, já está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial. Tem que ter um motivo claro para estar fazendo essa emissão. E mesmo assim, não se preocuparem em fazer uma emissão que seja barata, ou seja, não procurar um distribuidor que fizesse uma oferta assim um pouco mais barata, é um agravante. Se a emissão está abaixo de 2% esse custo, é um atenuante, porque aí também custo ele sempre vai existir para fazer a oferta. Em alguns casos a gestora pode assumir o custo, mas é muito difícil, tá? Agora abaixo de 2%, aí é um atenuante, ok? A emissão está ocorrendo dentro da realidade. Isso, exatamente. Esse é um ponto importante, que hoje em dia a gente tem batalhado muito e falado muito sobre esse tema, né, das taxas incluídas durante essa emissão, que são as taxas de distribuição. Então tem algumas taxas que são mais aceitáveis para uma oferta restrita, outras mais aceitáveis para uma oferta pública que é mais custosa.
Mas quando você está se dispondo a fazer uma oferta pública, ou desculpa, fazer uma oferta abaixo do valor patrimonial, assim, primeiro tem que ser... acho que o primeiro ponto, né, também pra gente falar a gente vai comentar ao longo do tema aqui, mas o quão abaixo é. Né? Esse é o ponto, acho que é um dos mais importantes aí da gente estar analisando. Tem os tipos de oferta, tem também, o que o Thiago falou, as taxas, os custos das taxas, a gente vai falar do tamanho dessa emissão também, que é importante, mas com toda certeza, o quão abaixo do valor patrimonial também, isso é extremamente relevante. Mas esse ponto aí das taxas é importantíssimo, porque a gente tem lutado, a gente tem batalhado todos os dias por emissões mais eficientes, emissões menos custosas, porque no final da conta, quem paga não é o fundo, quem paga é você. Nunca se esqueça disso. Perfeito. E agora a gente entra no ponto que Matheus tinha comentado com vocês aqui agora há pouco, que é o quê? O tamanho dessa emissão. O tamanho dessa emissão vai impactar diretamente no quê? No fator de proporção. Se é uma emissão muito grande, tem muita cota para ser distribuída. E nas primeiras etapas que você tem o direito de preferência, você tem um fator de proporção, que ele vai fazer o quê? Olhar o número de cotas que você tem e ver quantas cotas você vai ter de direito de preferência. Se essa emissão, o fator de proporção está acima de 30%, ou seja, o fundo vai estar crescendo mais 30%, significa um fator preocupante. Pô, eles estão emitindo bastante cota abaixo do valor patrimonial, então realmente vai entrar um dinheiro relevante, barato para dentro do fundo. É agravante. É agravante. Então tudo isso é acima de 30% do fator de proporção, é mais um selo ali de emissão abaixo do valor patrimonial com um agravante, porque 30% acima é um crescimento relevante. Já se for 30% abaixo de 30% o fator de proporção, aí é um atenuante. É uma oferta que não é tão grande assim. É claro, turma, que não é assim, virou 30,1, já é agravante, 29,9 não é. Tem que analisar caso a caso. Mas o ponto tem um bom senso, certo? 5 para mais, 5 para menos, a gente tem que analisar caso a caso. Exatamente. Isso está muito representativo do quão relevante é essa emissão e o que o fundo realmente precisa. Né? Esse é um ponto importantíssimo. Então a gente deu o caso aqui de uma emissão, que foi o caso do HGRE11, que fez a emissão há aproximadamente um ano e 3 meses atrás. Foi uma emissão que simplesmente, o tamanho do fundo era aproximadamente 1,8 milhões, foi uma emissão ali que iria captar em torno de 150 a 200 milhões. Fator de proporção na casa dos 10%, se eu não me engano, algo nesse sentido. Então foi uma emissão muito pequena, muito pouco relevante para o tamanho do fundo, porque era algo específico. Era algo ali muito importante para o fundo naquele momento, e era justificável realizar aquela emissão. Agora, você realizar uma emissão grande, né, uma emissão relevante abaixo do valor patrimonial, é preocupante. É preocupante, exatamente. É muito dinheiro barato entrando para o tamanho do fundo atual. E aí, quando a gente está falando de emissão, o que é que eu comentei com vocês no início da live? Um fundo ele emite novas cotas para entrar mais dinheiro no fundo. Com isso, ele vai adquirir ativos. Vai comprar seus novos imóveis, vai comprar mais CRIs para a carteira, vai comprar mais cotas de outros fundos. Só que quando um fundo vai fazer uma emissão, principalmente o caso dos fundos de tijolos, o que é que a gente espera do imóvel, o cap rate dele? Quanto é que ele vai trazer de retorno para o cotista? Se o fundo vai fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, onde o cap rate dos ativos que ele pretende adquirir vão ser iguais ou inferiores ao que ele já tem hoje, é um agravante. Espera aí, o fundo está emitindo abaixo do valor patrimonial, que já é uma emissão detratora, para comprar ativos iguais ao que eles têm, em qualidade de cap rate, né? A nível do que vai receber, igual ao que ele tem hoje, ou vai trazer com o cap rate menor, isso é pior, porque vai entrar mais cotas para o fundo. Se o cap rate for menor, a distribuição naturalmente vai cair, porque são mais cotas para distribuir e o novo ativo que ele está adquirindo não vai ter a capacidade de distribuir da mesma forma que os outros ativos têm. Então, esse é mais um agravante. Já por outro lado, se o cap rate é maior, aí sim é um ponto benéfico. Exato. A ideia é que se você faz de fato a emissão abaixo do valor patrimonial, ela tem uma justificativa bem clara. Então não adianta você emitir para comprar ativos de mesma qualidade ou qualidade inferior ao fundo. Você tem que comprar ativos que realmente justifiquem essa motivação de você fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. Então a ideia é que você traga ativos realmente únicos, singulares, de extrema qualidade e que aumente de fato a qualidade do fundo. Então a ideia é exatamente essa, é aumentar a qualidade do fundo. Então não adianta você fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial sem que você aumente a qualidade do fundo. Isso realmente é injustificável. Exatamente, turma. E quando eu falo igual, qual é um ponto que vocês têm que entender também? O tamanho do fundo. Porque às vezes quando você vai trazer um cap rate igual,
mas você vai melhorar a diversificação do fundo, você vai diluir um inquilino que é problemático, isso. Você vai trazer inquilinos de melhor qualidade, aí sim. Então, tudo você tem que ter também um bom senso de identificar, pô, ele está adquirindo imóveis que vão ter um cap rate igual. Beleza, não vai melhorar a renda do fundo. E já está emitindo abaixo do valor patrimonial. Mas realmente a gente precisa diluir aquele imóvel lá que vai trazer problema para a gente de vacância. Ou a gente tem que diluir nossa carteira de CRIs. Tudo isso tem que ser analisado, tá? Mas saibam, é um atenuante e é um agravante, tá? Esses dois pontos tem que analisar. Então, para a gente chegar no último tópico, vamos recapitular lá. Oferta restrita é atenuante, oferta pública agravante. Emissão 30% com fator de proporção acima de 30% é um agravante, abaixo de 30% é um atenuante, perfeito? E os custos também, 3% acima de custo significa que é um agravante, abaixo de 3%, abaixo de 2% é um atenuante. E agora o último ponto é o quão abaixo vai ser do valor patrimonial essa emissão. Se essa emissão ela está acima de 5% de desconto no valor patrimonial, ou seja, ela está com 5% de desconto em relação ao valor patrimonial, isso aí é um agravante, porque realmente vai estar entrando dinheiro mais barato no fundo, um desconto de 5%. E a gente vai falar de casos aqui que foram muito maiores do que isso, tá? Se está ali até 5%, aí é um atenuante, tá? Por que acontece? Como a gente sempre fala, no caso de fundo de tijolo, esse valor patrimonial ele é bem, assim, variável, né? Uma hora ele pode estar para mais, para menos, então 5 para mais, 5 para menos é entendível. Mas quando passa muito disso, aí realmente está sendo uma emissão que não está analisando muito essa questão do valor patrimonial. Então isso é um agravante. Não, é exatamente. Acho que o ponto que eu estava batendo muito na tecla e comentando com vocês é que é importante entender o quão abaixo do valor patrimonial ela é. Porque assim, se for alguns detalhes, né, eu digo assim, uma diferença pequena, né? Uma diferença assim, que não é tão notável, a gente até pode entender. Né? A gente até pode entender, a depender das outras situações que a gente falou. Ó, tamanho do fator de proporção, o tipo de oferta, esses pontos todos que a gente havia comentado, o tamanho dessa emissão. Agora, se a emissão ela já passa de 5% abaixo do valor patrimonial, naturalmente o nível de alerta ele já é maior. Aí você olha o quão abaixo do valor patrimonial é. 5, ó. Mais 10, 15, 20, 30% abaixo do valor patrimonial, isso é, como eu volto e digo aqui para vocês, é injustificável. Tá? Não tem ativo que você compre que consiga trazer um valor mais 30% acima do valor patrimonial, digo assim, né? Se você comprar com um desconto desse. Impossível, isso não existe hoje no mercado. Então o ponto é extremamente... você tem que hoje ficar muito atento quanto a isso. Né? O tamanho da emissão, as taxas, o tipo de emissão também... Então, mas o ponto principal também é você entender o quão abaixo do valor patrimonial ela é. Tá? Porque é esse ponto que você vai entender assim, falar, opa, peraí, vamos ligar esse sinal de alerta. E a gente teve casos realmente de alguns fundos que emitiram assim, vamos lá, 5%, mas teve alguns que emitiram 11% abaixo do valor patrimonial. E fundos conhecidos, fundos que muito provavelmente, muitos que devem estar aqui na live devem ter o fundo em carteira, que é o VISC11. O VISC11 fez uma emissão abaixo do valor patrimonial 11%. Absurdo, absurdo. Porque ele foi adquirir ativos de mesma qualidade, ou de cap rates muito próximos. Nenhum ativo assim que chamasse atenção, justificasse essa emissão abaixo do valor patrimonial. Absurdo. Né? A gente teve casos que o GRC ele veio com a sua emissão ali, que estava aproximadamente, se eu não me engano, era 17 ou era 20, era 17, eu acho, 17% abaixo do valor patrimonial. Meu Deus do céu. Era muito abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial do GRC era 133, estava na casa ali dos 110, mais ou menos. Perfeito. A gente teve o caso do XPMOL, que inclusive eu fiz vídeo para o YouTube, emitiu abaixo do valor patrimonial para fazer aquisições. Vamos lá, tinha um shopping que era uma oportunidade, que era o Cidade de São Paulo, era uma oportunidade, mas ele ia pegar junto com o Shopping Cidade de São Paulo outros shoppings que não iam agregar nada para o fundo, que era o shopping desse, se não me engano, era um shopping que não era tão relevante para o fundo, que inclusive era um shopping que tinha vacância, já uma vacância enraizada. Então assim, tem que ser analisado caso a caso. O que é que você vai fazer com o meu dinheiro para você estar emitindo abaixo do valor patrimonial? Agora, tem casos que são inaceitáveis e um desses exemplos é o que aconteceu na semana passada, que foi polêmico, que foi o caso do REOG 11 e que essa semana, ontem, no Giro Semanal, a gente já falou que a emissão ela foi cancelada, que é a vitória de nós cotistas, certo? A emissão abaixo, 20% abaixo do valor patrimonial? 30% abaixo do valor patrimonial. 30%. E lembrar só que a emissão que a gente comentou do GRC 11, tá? Que era uma emissão aproximadamente 17% abaixo do valor patrimonial, ela foi emissão cancelada também.
Ela foi o GRC, né? A nova gestora, inclusive, que é a Zagros Capital, né? Mas é super nova. A Zagros Capital, ela pediu ali a suspensão da emissão. E isso foi um ponto positivo, a gente já deu um sinal muito forte. Foi um vídeo que eu fiz até mais forte lá no nosso canal do YouTube. Quem sabe surtiu efeito aí, muita gente comentou, falou e trouxe realmente que não era algo justificável, não era algo que deveria acontecer. E ao mesmo tempo, a gente viu na semana passada uma emissão que foi um caso que naturalmente foi emblemático, porque chamou a atenção de todos, a todos do mercado. Todo mundo ele ficou um pouco sensibilizado, todo mundo entendeu que realmente deveria lutar para que isso não acontecesse, e foi assim que aconteceu. O caso foi o seguinte: o RELG, que é o fundo da REC Gestão, né, a gestora da REC, que é uma gestora bem renomada e bem conhecida no mercado, porque tem o fundo REC-T, o REC-R, e agora vem com esse RELG, que é o fundo da REC de logística, fez uma emissão, né, ele tinha anunciado essa emissão de novas cotas, só que aí deu uma azedada no mercado e a cota caiu bastante, não só do REC, mas de outros fundos. Inúmeros fundos tiveram a cota ali que caíram, né? E isso foi um fato. Então a emissão ela estava quase que inviabilizada, estava acenando uma dificuldade muito grande da emissão ocorrente. Então o que aconteceu? Houve a modificação do preço de subscrição. E quando houve essa modificação do preço de subscrição, de forma surpreendentemente, a emissão passou a ser 30% abaixo do valor patrimonial. E isso, de qualquer forma, independente de a gente falar dos agravantes e atenuantes que a gente vai falar aqui e comentar, é um absurdo. Não existe fazer uma emissão 30% abaixo do valor patrimonial. Entra dinheiro 30% mais barato que o fundo vale. Então isso é um absurdo. 30% abaixo do valor patrimonial não é justificável. Não é justificável. Tá? O Gutenberg falou: comprei o RELG S32 porque achei uma oportunidade. Pois é, né? Aí a gente tem que avaliar. Não estou sabendo quanto é que ele está sendo negociado hoje no mercado, mas naturalmente a gestora pisou extremamente na bola, tá? Mas aí o fato foi o seguinte: foi uma emissão a 30% abaixo do valor patrimonial, só que tiveram agravantes, e agravantes muito sérios, né? Um agravante muito sério foi que era uma oferta pública. Que é o primeiro agravante que a gente citou. Primeiro ponto que o Thiago mencionou. O fato de ser uma oferta pública, tá de forma pública, pessoas elas podem entrar e comprar o fundo de forma mais barata do que o fundo vale. Era agravante pesado. Segundo agravante, era uma oferta muito relevante. Muito relevante. O fator de proporção dela era de 160%. E a gente falou o quê? Até 30% poderia ser um atenuante. Passando disso, a gente está chegando aqui uma oferta que era 4 vezes até mais o tamanho, né? Então, mais um agravante pesado dessa. E é mais que dobrar o tamanho do fundo. E é mais que dobrar o tamanho do fundo, exatamente. Exato. Outro ponto também, taxa de distribuição alta. Estava na casa ali dos R$3. Só que ela era bem relevante porque o preço de emissão foi 67%. Então foi uma taxa de distribuição salgadinha. 5, quase 6%, né? Então, foi uma taxa de distribuição salgada. E o último ponto é que não houve uma comunicação bem clara, ou seja, não tinha um pipeline bem definido, não tinha uma destinação de recursos bem clara, não tinha uma emissão bem específica, não tinha um direcionamento, pelo menos até o momento, bem claro. Então acabou que era uma emissão que não tinha cabimento nenhum. Não tinha cabimento nenhum, era injustificável, sem pé nem cabeça, vamos falar assim, né? E porque assim, tinha todos os agravantes possíveis. Era 30% abaixo do valor patrimonial, oferta pública, taxa de distribuição alta e fator de proporção imenso, né? A oferta é mais que o fundo é mais que dobrar. Então era uma emissão assim extremamente agravante, detratora para os atuais cotistas e para o fundo de maneira geral. E aí o mercado de fundos imobiliários, como, de certa maneira, deu um rebuliço muito grande. Foi um caso muito emblemático, porque o mercado de fundos imobiliários lutou para que realmente essa emissão não acontecesse. Criticou com respeito a gestora, óbvio. Você pode criticar, não tem nenhum tipo de problema. Você pode criticar, a gente pode criticar qualquer pessoa, mas sempre prezando pelo respeito. Eu estou falando o que aqui? Eu estou falando a minha opinião sobre essa emissão. E a minha opinião é que é um absurdo. De fato era um absurdo, pelo menos a minha opinião falando. Não estou denegrindo a imagem da gestora, não estou falando mal da gestora, não estou trazendo nenhum ponto desse. Eu só estou sendo prático e direto e falar que a emissão ela realmente é um absurdo. Não pode acontecer uma emissão como essa no mercado. Tá? Porque passa uma imagem muito ruim. Começam a dizer que o mercado de fundos imobiliários é isso, o mercado de fundos imobiliários, sabe? Então, isso foi um ponto que a gente lutou muito forte. Então, a gente teve uma força muito grande do número dos cotistas, de maneira geral. Com certeza. A gente fala dos cotistas pessoa física mesmo, isso é muito importante. Os influenciadores também, de maneira geral, eles lutaram muito com isso, gravaram vídeo, a gente tentou falar com a gestora e gravou alguns stories, comentou um pouquinho sobre isso.
Muitos investidores institucionais também foram atrás desses fundos para assim, ver algo que era injustificável, ver algo que realmente não poderia acontecer. E na semana passada a gente teve uma notícia que foi muito importante, uma notícia que foi muito feliz para a gente, que foi o cancelamento, a suspensão / cancelamento da emissão. E essa é uma notícia muito feliz, porque é como a gente falou de coisas negativas de maneira geral, que foi a emissão, né, como um todo, pisaram na bola feio, o time da REC, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas no final a gente teve uma resposta muito positiva, porque a gente percebeu que existe uma voz muito grande, a gente tem uma voz muito grande dentro do mercado, tá? Eu acho que isso é um recado muito importante. Aconteceu a emissão polêmica do Tigar, a galera se rebelou como um todo, praticou, fez algumas críticas com respeito. Algumas pessoas poderiam fugir do respeito, mas sempre prezando pelo respeito, porque tem pessoas atrás trabalhando. E a emissão foi lá e mudou do Tigar. Então essa emissão aí foram, assim, os cotistas, foram os investidores de fundos imobiliários, os influenciadores, todo mundo tem um papel muito importante e essa emissão foi cancelada. E isso deu um ponto positivo muito bom, por quê? Porque mostrou que tem-se voz, os investidores de fundos imobiliários têm uma voz muito forte. E não pode realmente deixar isso acontecer. Exatamente, o que é muito diferente do mercado de ações. É difícil a gente ver movimentos fortes como a gente vê no mercado de fundos imobiliários, lá no mercado de ações, tá? Uma das grandes vantagens, existe uma transparência muito clara de tudo que é feito aqui. Tem relatórios gerenciais, os fundos bons, os fundos sérios, os fundos que têm um bom time de gestão, fazem um trabalho ali de entregar todos os meses relatórios gerenciais. E nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, a gente vê uma força muito forte dos cotistas. A gente viu lá essa questão da tributação dos dividendos que poderia acontecer, tá? Que nem foi mais adiante a reforma tributária, mas o fato é, a gente conseguiu tirar da proposta a tributação dos fundos imobiliários. E fomos nós investidores. E fomos nós investidores que gravamos vídeo, que fomos lá, teve pessoal que foi para Brasília, time de gestão, então tipo assim, só mostra realmente a força que os cotistas têm, que você que é cotista, mesmo que você tenha só uma cota no fundo, você tem voz, você também tem seu pedaço lá no fundo e você consegue fazer esse trabalho. As gestoras, as renomadas, as gestoras sérias, elas respondem e-mails. Você tem lá o sistema do RI dos fundos, que é a relação com investidores, e que eles respondem e-mails se você mandar dúvida. E cobre da sua gestão, se você não entendeu algo do relatório gerencial, se você tem alguma sugestão para dar, tudo isso deve ser feito. Então, turma, nessa introdução de live mentoria que a gente está fazendo hoje, assim como a gente faz todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, a gente falou sobre emissões abaixo do valor patrimonial. Se você chegou aqui depois, aproveita para assistir, que ela vai ficar gravada, vai ficar disponível para você aqui no Instagram e no YouTube, tá? Para estar assistindo. A gente falou de todos os agravantes e todos os atenuantes e eu acho que deve ter sido uma verdadeira aula para vocês. O ponto é, agora a gente começa a tirar as dúvidas de vocês sobre o mercado de fundos imobiliários. Então vai mandando aqui as dúvidas que vocês têm, para a gente estar respondendo. Manda aqui no chat que na medida do possível a gente vai responder todos vocês. A dúvida mais questionada para a gente foi realmente se essa emissão, já casando um pouco do ponto com o outro, né? Se essa emissão do RELG, ela impactou a gestora, né? A REC, porque a REC tem fundos relevantes no mercado. REC-T, REC-R. Então, naturalmente vai ficar ali uma pulgazinha atrás da orelha. Isso é um fato, sempre vai ficar uma sombra, né, que a gente fala. Mas, realmente, a gente tem que saber separar as coisas bem claras. A gestora ela sempre vai ficar com a sombra, um prezinho atrás da orelha, mas a gente tem que separar que existem fundos bons. O caso do REC-R é um fundo de extrema qualidade, que até hoje não pisou na bola, não fez nada demais. E assim, porque tem gente que tem um REC-R em carteira e estava precisando tirar porque a REC pisou na bola. A gente tem que entender que as gestoras elas pisam na bola, faz parte. Toda vez elas erram, algumas erram. E assim, é um aprendizado, é um amadurecimento do mercado. Só que não pode errar de novo. Dessa maneira, dessa magnitude. Com certeza. Isso tem que ter sido um aprendizado bem grande. Né? Então a REC não pode pisar na bola como foi agora, vai ficar sempre uma sombrazinha atrás da orelha, né? Uma pulgazinha atrás da orelha, uma sombra. Mas eu acho que isso não deve impactar um pouco ali na maneira geral, se você gosta de um REC-T da vida, se você gosta de um REC-R, tá? Tem que saber separar muito bem ali as coisas, né? Perfeito. E o gestor, ele estava em período de silêncio, então certamente depois que essa emissão foi cancelada, depois que acabar todo esse rebuliço, ele deve aparecer. A gente espera que ele apareça para trazer algum pronunciamento, para explicar qual era a ideia dele minimamente de fazer uma emissão tão abaixo do valor patrimonial, tá? Porque é um verdadeiro absurdo. Mas certamente o Moise, ele vai aparecer aí para dar uma resposta para o mercado. Vamos puxar aqui as dúvidas de vocês, deixa eu só subir um pouquinho. Fernando, ele perguntou não. É isso, ele pergunta essa questão do RELG que você falou, se dá para confiar no fundo.
tá? Do RELG ou dos outros da gestora? E dos outros gestores, então. É isso que o Matheus acabou de falar, né? Vai ficar um sinal de alerta agora, nesse período. Emitiram muito abaixo do valor patrimonial. Vamos esperar o time de gestão ver se pronuncia para explicar qual era a ideia por trás da emissão. E vamos acompanhando, tá? Eles vêm fazendo um excelente trabalho lá no REC-R, pisaram um pouco na bola no RECT e agora no RELG, mas não podemos julgar apenas por esses dois casos. Mas certamente o mercado de fundos imobiliários já ligou um sinal de alerta. Com certeza. E vai ficar mais atento ainda com a gestora. E vai ficar no pé, isso é bom. Isso mostra que a gente realmente está ali de perto, acompanhando e monitorando tudo, tá? E sempre passando para vocês. Vamos ver. Bari 11 com 61 CRIs com inadimplência. Isso assusta? Olha, o Penalva quando isso aí, o Ricardo... O Penalva. Assim, eu sinceramente eu tô sem o computador agora para dar uma checada nessa informação, tá? Mas eu acho estranho ter 61 CRIs e de forma inadimplente. Você pode ter um CRI com 61 devedores inadimplentes, porque às vezes você tem um CRI que tenha mais de 800, 900 devedores. Aí é outra coisa. Mas você ter 61 CRIs inadimplentes eu acho difícil, tá, Ricardo? Agora, se você tem, assim, tem que entender o quão representativos são esses devedores profundo e entender que sempre vai acontecer, né? Inadimplência, você está investindo em crédito, o maior risco de todos é o risco de crédito, o risco dos devedores não honrarem com seus compromissos. Isso tem que estar bem claro, tem que estar bem ciente. Exatamente. 61 CRIs acho difícil, não sei nem se... É impossível, não sei nem se tem 61 CRIs. Não sei nem se tem 61 CRIs em carteira. Não tem não. Tá? Deve ser realmente essa questão dos devedores, que muitas vezes tem um devedor pulverizado. Então são várias dívidas ali. Tem que olhar com calma lá. Beleza? Vão mandando as dúvidas de vocês aqui no chat, que agora chegou a hora da live mentoria. A gente sempre gosta de introduzir com algum tema, passar algum conhecimento para vocês e depois abrir aqui para as dúvidas, para manter vocês sempre muito bem informados. É uma boa oportunidade de tirar a dúvida diretamente com a gente, assim como nossos alunos têm a oportunidade de tirar todos os dias. Todos os dias a gente está no grupo, tá, do Telegram lá com todos os nossos alunos, tirando dúvidas em tempo real, mandando áudio. Esse aqui gosta de mandar áudio, viu? O Mateusão capricha nos áudios, então tá sempre lá à disposição. Vamos lá. Fábio Ajorna, que é nosso aluno, vocês acham que amanhã, com o anúncio do Copom, os FIIs vão dar uma caída para comprarmos mais? Então, Fábio, a gente até comentou isso ontem no nosso giro semanal de fundos imobiliários, que acontece aos domingos, mas ontem aconteceu na segunda-feira por problemas técnicos que a gente teve no domingo. Mas vamos lá. O que é que a gente olha hoje? Quando a gente fala de taxa de juros, geralmente o mercado é precificado baseado nos juros futuros, tá? Então essa queda, ou essa subida e elevação que pode ter amanhã na taxa Selic, ela certamente já está precificada quando a gente vai falar de forma racional. Os investidores institucionais já entenderam que amanhã provavelmente vai chegar aos 9,25. Já está certo. Já está certo. 9,25, 9,50 pode chegar, tá? Então assim, já está precificado. Mas o ponto é, a gente tem que entender que o mercado de fundos imobiliários, grande parte dele, mais de 1 milhão de investidores, chegaram nos últimos 2 anos e não estão acostumados com esse ciclo de alta da Selic. A maioria que entrou foi de 2016 para cá, e de 2017, 2018 e 2019 que teve um grande boom. Mas quando a gente vê, foi só a taxa de juros caindo mês a mês. Então, cada vez mais se tornava mais atrativo sair da renda fixa e caminhar para o mercado de fundos imobiliários, porque o yield que estava sendo pago aqui era muito maior. Mas agora que a gente está tendo esse cenário inverso de aumento da Selic, a tendência é que os investidores menos experientes estejam mais preocupados, então mais sensíveis a esse mercado de alta e que naturalmente, quando começa a se tornar mais atrativo a renda fixa porque sobe a taxa de juros e os investidores só estão vendo as cotas caindo há alguns meses, naturalmente isso mexe com o emocional e muita gente vende a preço de banana. O que eu sei que eu posso te falar é o seguinte: tem muita oportunidade boa no mercado de fundos imobiliários e eu estou amando que os investidores estão vendendo a preço de banana, tá? Uma pena para quem realmente está tomando essa decisão na pior hora possível. Quer vender agora nesse mercado que só vai continuar Mas caindo. Você vê, né? O mercado já começou a visualizar esses pontos aí. Você vê que os fundos de laje aí, HGRE, JSRE, PVBI subiram 10% aí nos últimos 5 dias. Exatamente. Tem instituições, né? Itaú BBA dando call de compra para lajes corporativas. Então, assim, isso só mostra que, assim, quem é grande está dando recomendação lá de compra. Por que você vai sair agora dessas oportunidades? Estão dando recomendação para os clientes deles, tá? Então, certamente eles não vão indicar coisas ruins, tá? Em alguns casos sim, mas nesse caso de fundos imobiliários não. Vamos lá. O DI do fundo é pelo valor patrimonial ou pelo valor de mercado? Pelo valor que você vai pagar na cota. O valor tá? de mercado. O valor de mercado. O que é que você vai ser? Como é o dividend yield? É o quanto você recebeu nos últimos 12 meses ou tem expectativa de receber nos próximos 12 meses dividido pelo valor da cota. Esse é o dividend yield, tá?
Vamos lá. O Gutenberg comentou aqui, ó, o Helg está na minha cota de risco. Apesar de ser um FII de tijolo e ter um yield de mais de 1%, eu não confio muito na gestora. Excelente, Gutenberg, excelente análise. Às vezes é muito bom. Você tem alguns fundos ali que você aceita tomar um pouco mais de risco, justamente para ter esse yield um pouco mais elevado. 1% para fundo de tijolo é realmente um pagamento ali acima da média. Mas é muito por conta do preço que você pagou também, né? O preço está sendo negociado no mercado. O preço está sendo negociado no mercado. Pode-se ter, naturalmente, né? Tem investidores que têm realmente essa cota de risco, né? Eu digo assim, uma pimentada na carteira, né? E eu acho que alguns fundos de papéis até podem cumprir um pouco melhor essa pimentada na carteira, ou até alguns segmentos diferentes que a gente tem visto, residencial e tudo. Mas eu acho que em logística tem fundo pagando, tudo bem que não é 1%, mas 0,8, 0,9 e expectativa de longo prazo é uma valorização interessante. Exato. Mas tudo bem que o Relg tem um upside, né? Claro. Agora precisa de liquidez, o fundo precisa de liquidez. Se não tiver liquidez, não vai dar em nada. Exatamente. O Fernando ele comentou aqui, ó. Acreditam que dá para acompanhar uma carteira com 15 FIIs e qual o yield médio esperado de uma carteira saudável e diversificada? Vamos lá, Fernando. Isso vai depender de você. Tá? Mateusão aqui lê o mercado de 7 da manhã até 7 da manhã do outro dia. Só dorme às 6 horas por dia, mas acompanha o mercado o tempo todo. Então, certamente, uma carteira de 15 fundos imobiliários consegue acompanhar tranquilamente. Ele está o tempo todo lendo notícia. Se você consegue acompanhar, se você consegue ver os relatórios, minimamente os relatórios gerenciais, eu digo para você, você consegue acompanhar. Se você está lendo os relatórios gerenciais, está vendo os fatos relevantes que está saindo, maravilha. Mas você não precisa obrigatoriamente ter 15 fundos imobiliários para ter uma carteira diversificada. Com 10, 12 fundos você já consegue ter uma carteira diversificada. O mais importante não é só diversificar por diversificar. É você comprar aquilo que você consegue entender e acompanhar. E ver se faz sentido para o seu perfil de investidor. E sobre o yield médio, há um tempo atrás a gente diria, 2019 ali mais ou menos, que uma carteira conservadora de fundos imobiliários estaria pagando algo em torno de 0,7. Com esse mercado em queda agora, a gente já consegue ver facilmente uma carteira de fundos imobiliários de maneira conservadora, pagando seus 8, 8,5%, né? 0,85% até mais. 10% já. Dadas as oportunidades que estão surgindo agora no mercado de fundos imobiliários. Os fundos estão baratos e não deixaram de entregar a renda que estavam entregando antes. Então, quando você compra mais barato, você está podendo comprar mais cotas para receber a mesma renda. Agora, então, naturalmente, tem um potencial aí muito grande. Isso, e só para acrescentar nesse ponto, Fernando, acho que a pergunta mais importante que deve ser feita o quanto representa os fundos imobiliários dentro da sua carteira de maneira global. Vamos lá, você tem uma exposição só para fundos imobiliários, aí tudo bem, você tem que ter e deve ter um número de ativos maior para diversificar ainda mais. Agora, não, Matheus, os fundos imobiliários representam 30%, 50%. Vamos lá, 30%, aí você tem que ter uma quantidade mais reduzida, porque você vai ter vários ativos ali de renda fixa, internacional, ações, enfim, multimercados, que seja, né? Estratégias quantitativas, então você não pode ter uma quantidade de ativos tão grande, né? O ideal é você ter ali até no máximo 12. Então vai depender muito, Fernando, do quão representativo são os fundos imobiliários em sua carteira. Tá? Essa que é a grande questão, esse que é o grande ponto. Entendendo isso aí, dá para dar uma resposta mais clara. 12 ativos, entre 12 a 15, 8, tá, né? Dependendo ali, e até de 15 a 20. Então, alguém que tem carteira full fundos imobiliários, estava fazendo a carteira para um cliente agora, mais ou menos de 17 e 18. 17 e 18 ativos porque só tem fundos imobiliários. Esse é o ponto que você tem que analisar. Perfeito? Às vezes você tem ações, por exemplo, você tem que acompanhar também as empresas que você imagina, você ter 20 fundos imobiliários, 20 ações, aí você tem a renda fixa, ação internacional, aí não tem como. Aí fica complicado. Ele falou agora, eu comecei a me expor agora, só investi em ações, porém, estou começando a gostar demais dos FIIs. E de fato, eles são apaixonantes. O mercado de fundos imobiliários é infinitamente maior do que o mercado de ações. Não é porque a gente é clubista, não. Tem os prós e contras. Mas tem seus prós e contras. Vamos ver aqui mais, o que a galera tá mandando pra gente. Vamos mandando aqui no chat suas dúvidas, tá, turma? Que essa é a live mentoria para vocês, pra gente tirar as dúvidas. Já falamos aqui com o Fábio. Vamos vendo aqui as dúvidas de vocês. Vai, aqui a gente já passou por todas, mandem aqui as dúvidas. Vamos lá. E vocês estão gostando desse modelo de live? Comenta aqui pra gente o que é que a gente está fazendo, só para passar aqui o cronograma, pelo menos semanal, que a gente está pensando para vocês. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, a gente faz essa live, onde a gente introduz 20, 30 minutos com algum tema. Hoje a gente escolheu emissões abaixo do valor patrimonial, que é um tema extremamente importante para quem é cotista entender.
Na quinta-feira, a gente quer começar a lançar um vídeo lá no YouTube e talvez em simultâneo no Instagram. Um vídeo mais longo também, que vai ter seus 40 a 1 hora. E esse é um vídeo que a gente vai trazer um tema mais aprofundado. O da última semana está disponível lá no YouTube e a gente falou de 3 fundos imobiliários que estão extremamente descontados no mercado de fundos imobiliários. São 3 fundos de lajes corporativas. São fundos que são baratos e são fundos de extrema qualidade. Tá? O vídeo está lá no YouTube e a gente introduziu falando sobre o mercado de lajes corporativas e depois falou sobre esses 3 fundos, ponto a ponto, por que eles estão extremamente baratos e por que eles são oportunidades. Então esse vídeo vai sair provavelmente sempre na quinta-feira, tá? E no domingo a gente tem nosso giro semanal de fundos imobiliários. No domingo, 8 horas da noite, a gente faz nosso giro semanal para falar sobre todas as notícias que aconteceram ao longo da semana para vocês. Porque aí você pega um compilado e não precisa sair catando notícia em tudo que é lugar. A gente fala ali realmente o que importa para você começar bem informado. Em 50 minutos, 1 hora, a gente passa todas as informações. Maravilha? Aí, o Fernando, bora galera, aproveita os brabos aí. Canário Tito chegando, minha mãe participando da live. Vamos lá, turma. Vamos lá. Se não tiverem dúvidas, a gente encerra a live por aqui, tá? Manda no direct. Então acho que é isso. Deixa eu ver aqui quantos minutinhos a gente tem de live já. Já tem mais de 50 minutos. Tem 50 minutos já de live. Vamos lá para finalizar aqui a última dúvida do Gutenberg aqui. O que afeta diretamente os FIIs? São os juros futuros e do Tesouro Direto? Acho que a pergunta ficou um pouco confusa, mas o ponto é o seguinte. É o que a gente falou aqui. Os juros futuros, eles têm um impacto muito maior nos fundos imobiliários do que o Selic, Selic. A Selic, que é agora, se você me perguntar hoje, Matheus, a Selic tem correlação com o IFIX? Assim, não, mas sim. Né? Não, mas sim. Acho que no momento hoje a gente olha e vê que realmente quem está dando uma movimentada maior ali, claro que é o juros futuro, mas quem dá uma movimentada também é esse movimento da Selic, porque os investidores são muito recentes, os investidores ainda não tinham visto um movimento, né, um espectro de alta que a gente está visualizando agora na taxa Selic. Nessa visualização do aumento da taxa Selic, a gente está vendo realmente um movimento mais abrupto dos mercados de fundos imobiliários e principalmente dos investidores pessoas físicas. Então, os investidores pessoas físicas estão com medo, né? Os investidores estão apreensivos. Então, nesse momento, isso se deve principalmente à taxa Selic, porque eles não olham tanto a taxa, os juros futuros. Isso é um fato, tá? Não sabe nem como é que olha bem os juros futuros. Então, isso está muito mais relacionado também ao Selic. Então, Matheus, a Selic, ela tem uma correlação? Não, mas ela impacta. Com certeza. Vamos lá, ó. Deixa eu só subir aqui. O Jaime, né? Aqui o Jaime, ó. Nesse momento, com muitos FIIs, com o PVP abaixo de 1, ou seja, os fundos estão abaixo do valor patrimonial, né? A relação preço-valor patrimonial, os fundos não emitem novas cotas nas emissões, por ser ruim para o cotista. É esse caso que a gente comentou aqui no início. Tá chegando em um cenário que é como o mercado está caindo como um todo, que está difícil para os fundos imobiliários conseguirem um preço ali atrativo para as emissões. Então a tendência que a gente está vendo agora é a janela de emissões se fechando. Vai ser difícil os fundos imobiliários emitirem novas cotas nesse mercado que está volátil. Esse mercado em queda está complicado. Então a gente deve ver menos emissões a partir de agora, já há um certo tempo, já era para ter tido. E já está vendo, na verdade assim, hoje você só vê emissão de papel. Exatamente. Hoje você só vê emissão de papel. Comenta sobre os erros da gestão do XPLG. Se não me engano, aqui é Cissa, né? É Cissa aí. É Cissa. Então comenta sobre os erros da gestão do XPLG. Veja só, Cissa, eu acho que o ponto principal do XPLG, o principal erro, né, o principal ponto de atenção, puxão de orelha, que eu diria, para o caso do XPLG, é uma comunicação e transparência mais eficiente. Né? Eu sei que o Pedro Carraiz ali é um cara bom, só que ele é bom em shopping principalmente, só que o problema é que agora ele está administrando, vamos lá, 15, 20 imóveis lá, não é isso tudo, mas assim, ele está administrando muita coisa na XP, ele está sendo responsável por muita coisa na XP. Então acaba que o XPLG é só mais um em cima dele, né? Então no caso do XPLG, eu acho que o ponto principal ali que deve ser tocado é que a gestão tem um pouco de dificuldade de comunicação das informações. Ela tem um pouco de dificuldade de mostrar para o cotista, ilustrar para o cotista tudo que tem ali de renda mínima garantida, o que tem ali na parte de desenvolvimento, né? O risco muito grande. Então hoje poucas pessoas devem saber, mas quase que o especulativo do XPMOL é um terço do fundo. É muito relevante. Então o XPLG, poucas pessoas sabem, mas o risco dele é alto para um fundo de logística, apesar de estar construindo
Cajamar, que é a Faria Lima dos galpões logísticos, apesar de estar construindo extrema Minas Gerais, um ponto de extrema demanda também, mas o XPLG ele tem um risco adicional. E para esse risco adicional, necessariamente, tá, deveria-se ter uma gestão mais comunicativa, uma gestão mais transparente junto ao mercado. Então, acho que esse é o ponto puxão de orelha que eu teria para dar. Essa parte, de fato, ali da comunicação e transparência do XPLG. De resto, são decisões ali que ele vai tomando de maneira mais... eu acho que o ponto também do XPLG é que cresce muito rápido, né? Se você olha hoje, ele já está quase se configurando como o maior fundo do mercado de logística, que é um fundo de 2017, 2018, vamos falar assim. Já está quase maior que o HGLG, que é um fundo de 10 anos, de década. Cresceu rápido demais. O Alcio Valles acabou de seguir a gente aqui. E para finalizar essa live, vamos tirar aqui a dúvida do Kevin, nosso aluno. A alta exposição do portfólio do BTLG aos 3 imóveis mais relevantes no fundo é preocupante? Sempre a alta exposição é um pouco preocupante, né? Mas o ponto é o número de inquilinos que tem lá, a qualidade dos inquilinos. Eu acho que o ponto principal é esse, né? Entender que realmente existe um risco um pouquinho mais elevado por você ter imóveis mais relevantes. Então, assim, tem um imóvel lá que é bem representativo agora, que é o de Mauá, o São Bernardo do Campo e, se eu não me engano, o Jundiaí, que são os top 3 ali, quase cada um 20% do portfólio, consolidando 60%. Tem um risco? Tem. Mas são imóveis que são localizados em São Paulo, em excelentes localizações, são multiusuários, né? Vão ser, na verdade, porque um está em desenvolvimento e o outro ainda está alocando, mas são multiusuários, ou seja, tem inquilinos diferentes, riscos diferentes ali dentro. Imagino que não é algo que o BTLG está satisfeito quanto a isso, né? À medida que o fundo for crescendo, vai diluir essa exposição, vai diluir esse risco, mas é um risco, tá? Mas eu acho que é um risco natural do mercado de fundos imobiliários. Se a gente for ver, muitos fundos têm essa situação, o HGLG próprio, o imóvel lá em Volkswagen representa 35%, 30% da receita do fundo. Então é um risco, faz parte do mercado. Agora, entender que é algo momentâneo para o fundo, né? E vai ter multiusuários, ou seja, se você tem muitos inquilinos ali dentro, o risco ele é mais diluído, de maneira geral. Exatamente, é natural, o mercado ainda está em crescimento e o BTLG é um fundo que não para, viu? Dos fundos de logística, certamente hoje é um fundo que tem um dos melhores portfólios e é um fundo que a gente está vendo aí, semana a semana, só adquirindo galpões de altíssima qualidade e sempre diversificando o seu portfólio. É um fundo que não para, tá bom? Então, turma, muito obrigado a todos pela presença, tá? Essa foi a live de hoje, a live mentoria. Muito obrigado a todos pela presença e quem não conseguiu assistir gravada desde o início, aproveita, porque a gente falou hoje sobre os agravantes e atenuantes de emissões abaixo do valor patrimonial. A live está incrível. Que foram casos do XPMOL, VISC 11, RELG 11, muitos casos tiveram aí. A GGRC também, que a gente deu uma pincelada bem legal. Exatamente, e que é fundamental vocês terem ciência de todos esses pontos, porque quando chegar uma emissão e você for cotizado no fundo, é bom você ficar esperto para cobrar sua gestão, caso essa emissão realmente seja, de fato, ela já é detratora por ser abaixo do valor patrimonial. Mas o ponto é, o quão pior ela é, tá bom? Valeu, turma, muito obrigado a todos pela presença e estou aguardando vocês no nosso Giro Domingo e nosso vídeo que vai sair provavelmente nessa quinta-feira com um assunto um pouco mais aprofundado para vocês. Valeu, turma, um abraço. Tchau, tchau.